Boa noite, doutor Alexandre. Salve, salve, Sensei Marcos. Como vai? Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Tudo bem. Muito obrigado por estar conosco aí nessa noite de sábado, e levando aos amigos um pouco mais de informação, os amantes do Aikido, as pessoas que não treinam, mas que gostam também dessa arte maravilhosa, e os que já treinam e curiosidades do universo Aikido. Beleza. Muito bem, Sensei. O senhor quer dar uma palavrinha antes da gente iniciar a entrevista em geral? Aproveite já para dar uma boa noite a todos aqui que já estão assistindo. Sim, Sensei, eu queria agradecer primeiramente o convite, né? Fiquei muito honrado em receber esse convite e participar desse cafezinho aqui. É uma pena que eu não vou poder saborear o café também, né? Mas tudo bem. Ó, Ó, ficar só metendo inveja na gente. Mas eu queria agradecer o convite, queria agradecer ao Sensei Maruyama por tudo que ele tem feito conosco, com seus alunos. Agradecer também ao Instituto Maruyama de Aikido pelo trabalho que vem sendo executado na forma de divulgação dessa arte milenar que é tão importante para nós, né? Agradecer a presença de todos vocês, né, que estão aqui participando. Fiquem à vontade para perguntar tudo. E é isso aí, vamos tentar fazer vocês gostarem um pouco dessa live. Vamos lá. legal, legal, Sensei. Bem, já tem um monte de gente dando boa noite. Estou aqui acompanhando o computador ao lado. O Sensei André, a Thalita também nos dando boa noite. A Mica, o Carlos Fausto estando junto conosco também. A Grace. Poxa, tem um monte de amigos aí assistindo. Agradeço aí pelas likes, pessoal que já está curtindo aí essa entrevista. E dizer a todos que é uma satisfação enorme a gente falar um pouco do caminho da harmonia, né? Agradecer ao Sensei Maruyama, que sempre nos incentiva, nos orienta, acaba nos dando diversas formas, prismas diferenciados da observação do Aikido, tanto como marcial, também como uma arte de desenvolvimento social, humano, né, que é o Aikido. Então, é uma enorme satisfação fazer esse café com o Sensei. Agradecer ao nosso parceiro Marlo, da Cafeína da Terra aí. Esse café que eu sempre falo que eu já sou, não vou dizer que é viciado, mas sou apaixonado por um cafezinho. Na realidade, esse café com o Sensei iniciou num treino que a gente fazia aqui aos domingos de manhã. Então, por isso do café. A gente ficava uma hora filosofando e depois ia treinar. Mas foi tão boa a ideia que a gente acabou permanecendo a ideia do café com o Sensei. Então, o café sempre é bom, indiferente do horário. É muito gostoso. Muito bem, eu quero apresentar o currículo do Sensei Alexandre Rocha, né, para os amigos que estão nos assistindo, falar um pouquinho da formação dele e automaticamente depois a gente vai à entrevista para o Sensei. Então, o Sensei Alexandre, ele treina aí há uns 13 anos, né, Sensei Aikido? É isso? Isso, 13 anos. Isso. Então, assim, é formado em medicina pela Universidade Federal de Sergipe, especializado em ortopedia pelo Hospital da Polícia Militar de São Paulo, especializado em ombro, cotovelo pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP em São Paulo, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo. Então, esse é um currículo rápido, resumido, do Dr. Alexandre, que dentro do Instituto Maruyama de Aikido, a gente tem a cada 6 meses, para quem está nos assistindo, o FCI, que é a Formação Continuada de Instrutores. O objetivo da formação continuada de instrutores é de levar inúmeras informações para atualizar e capacitar. É uma preocupação que o Sensei Maruyama tem para levar um Aikido de qualidade. Não só um Aikido técnico, não só um Aikido como arte marcial, mas trazendo informações sobre atividade física, sobre alongamentos, sobre lesões, enfim, a cultura japonesa, as palavras em japonês, os textos do Eshiba Sensei. Então, eu vou dizer a todos que quem não participa, né, do Instituto Maruyama, às vezes acaba não conhecendo essa preocupação do Sensei Maruyama. Ele acredita que é um dever do Instituto Maruyama manter a qualidade técnica dos seus instrutores, como também o desenvolvimento dele como um instrutor, né, a responsabilidade que se tem junto à sociedade, do trabalho que deve ser desenvolvido, e automaticamente esse comprometimento, essa dedicação àqueles que realmente vestem a camisa de se tornar um instrutor dentro dessa organização.
Então, doutor Alexandre, mais uma vez, agradeço a presença do senhor, a todos os amigos que estão nos assistindo, o Walter Soares junto conosco, o William Sakurai, Aikido Medianeira, isso, Sensei Emílio, Simone, Aninha, Renato, nossa senhora, tem uma galera aqui, muitíssimo obrigado, Dom Arigato por estar junto conosco. Bem, doutor Alexandre, vamos a primeira pergunta. O pessoal que está nos assistindo, se quiser, manda pergunta, que eu estou aqui no chat numa outra conta, né? Estou olhando aqui as perguntas e já vou anotando aqui e vou aproveitando dentro de uma pausa e outra do doutor Alexandre e já vou fazendo essa pergunta para ele aí, ok? Doutor Alexandre, uma pergunta que já algumas pessoas já nos mandaram, algumas que a gente já fez um roteiro. Os alongamentos são realmente importantes dentro de uma prática de atividade física e principalmente direcionado ao Aikido, e deve ser feito, muitos perguntam, antes ou depois da atividade realmente propriamente dita. Então, uma opinião do senhor é para a gente aquecer já o corpo e aquecer a nossa entrevista. Começamos bem a pergunta, vamos aquecer. Então, existe realmente uma controvérsia, um pouco de discussão em relação ao antes ou depois. Quanto a fazer o alongamento, eu acho que não há dúvida. O alongamento é fundamental, tá? Em qualquer atividade física. Agora, fazer antes ou fazer depois. Há quem defenda fazer antes, há quem defenda fazer depois, e há, como eu, que defenda fazer antes e depois. Cada situação tem algumas peculiaridades. Quando você alonga antes, naturalmente seu corpo está frio, você não tem aquecimento nenhum, você está mais travado, então o seu alongamento não vai ter uma performance muito boa. Você vai estar meio que enferrujado. Mas, de certa forma, você vai já estar avisando a sua musculatura que você vai entrar em atividade. Você está dizendo, olha, se prepare, que você vai começar a sofrer processos de estresse. E aí, isso a função, na verdade, é evitar que você venha a sofrer lesões durante o treino. Seja distensões, seja estiramento, enfim. Então, a ideia, na verdade, é essa. Quanto ao alongamento no final, o alongamento no final é um alongamento, normalmente você consegue alongar ainda mais, você já está aquecido, já está o corpo quente, né? Então você consegue alongar mais. Então é um momento que você aproveita para, vamos dizer assim, otimizar a abertura, né? Melhorar o alongamento. Só que tem um porém. Nesses alongamentos no final do treino, tem que tomar um certo cuidado, exatamente pelo fato de você estar aquecido, estar meio anestesiado, para não desencadear uma lesão no alongamento. Então, o alongamento você tem que estar ciente de que você vai estar mais apto a alongar, vai ser mais fácil alongar, mas você não deve ir no limite, como você vai no início do treino. Você vai respeitando um pouco, porque você tem que lembrar que você pode ultrapassar o limite e não sentir a dor de ultrapassagem do limite. Isso pode ocasionar lesões. Mas nós do Instituto Maruyama temos de praxe praticar o alongamento antes e depois, e eu assino embaixo, eu acho que o correto é realmente isso. Cada um com o seu objetivo, mas é antes e depois. Aproveitando essa resposta do senhor, existe uma diferença, por exemplo, do alongamento de quem está iniciando a prática, né, que faz um alongamento um pouco mais cuidadoso, e um alongamento de quem já é, vamos dizer, um atleta, mas de quem já treina mais tempo, que às vezes exige um pouco mais do seu corpo. Existe essa diferença de alongamento de um iniciante, dele exigir do corpo dele, e de alguém que já tem uma musculatura, né, a parte, vamos dizer, tendínea, ligamentar, ela já está mais condicionada que ele possa fazer, às vezes ele gosta de fazer aquele alongamento mesmo para se sentir melhor, né? Alguns falam dessa forma. O senhor acredita isso está certo ou está errado? Tecnicamente falando, é absolutamente igual, né? A forma de alongar será a mesma. Evidentemente que a resposta ao alongamento é que vai ser diferente. As pessoas que já têm um certo convívio, né, com a arte de alongar, vai ter maior facilidade, vai ser mais tranquilo. Aquela que não faz alongamento, enfim, vai ter muita dificuldade. E existem pessoas que não fazem alongamento, mas por natureza já tem uma hiperflexibilidade. Isso não é incomum, tá? Tem muita gente que tem essa hiperflexibilidade sem alongar.
Então, essas pessoas vão eventualmente participar de um processo de alongamento e na primeira aula já está alongando mais que o próprio professor. Isso não é surpresa, isso pode acontecer. Existem, inclusive, doenças que são caracterizadas pelo aumento da hiperflexibilidade, como Ehlers-Danlos, enfim, tem uma série de patologias que são relativamente comuns. Uma pergunta para a gente tirar uma dúvida. Alongamento é diferente de flexibilidade? Veja, são coisas diferentes. São diferentes, tá? Alongar é você trabalhar a sua musculatura, deixando ela mais alongada, mais estirada, separando o ponto de origem do ponto de inserção do grupo muscular, ok? E a flexibilidade, a pessoa já está com ela, tá? Você já tem uma flexibilidade intrínseca. Você pode trabalhar a sua flexibilidade através do alongamento, entendeu? Então, eu tenho uma flexibilidade intrínseca travada. Se eu começar a alongar, eu vou, no final dos meus alongamentos, ao longo de alguns meses, ter uma flexibilidade aumentada. Acho que deu para responder? Entendeu? Perfeito. Eu pergunto isso porque algumas pessoas vêm nos relatando, né? A flexibilidade é a mesma coisa que alongamento, nada melhor que um especialista para explicar sobre isso, ok? Bem, vou aproveitar aqui que a gente vai fazer a próxima pergunta. O Renato Machado Siqueira fez uma pergunta. Eu pratico Aikido, mas tenho bursite e tendinite nos 2 ombros. O senhor, doutor Alexandre, pode indicar alguns exercícios para os ombros para fortalecê-los nessa situação? O que o senhor pode nos dizer? É interessante primeiro você definir que tipo de tendinite você tem no ombro, né? O ombro é formado por 4, o manguito rotador, na verdade, né, que é o que a gente se refere a essas tendinites do ombro. O manguito rotador é formado por 4 tendões: supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular, ok? Dependendo do tendão que está sendo acometido na sua tendinite, eu posso indicar determinado exercício. Então, não dá para responder essa pergunta sem antes saber qual seria o tendão que estaria sendo acometido. Se a gente for levar na média, o tendão normalmente acometido na síndrome do impacto, que é a tendinite, né, é o tendão supraespinhal, que é justamente o tendão responsável pela elevação do braço. Tá? Digamos que a grande maioria das tendinites do ombro é relacionada a esse tendão. Nesse caso, respondendo à sua pergunta, existem sim exercícios específicos que melhorariam, digamos, entraria como coadjuvante no tratamento. Um dos exercícios são os exercícios famosos, exercícios de manguito, que nada mais é do que você fazer movimentos rotacionais, de fechar, né, de aduzir e de abrir, ou abduzir, né? Puxando normalmente se faz esses exercícios puxando um elástico, né? Você vai fechando, né, faz uma série fechando, depois uma série abrindo. Então, esse basicamente é o principal exercício que a gente costuma indicar no tratamento de síndrome de impacto caracterizado por tendinite do tendão supraespinhal, que é um dos tendões acometidos e que é o mais comum. Legal. O Renato está falando aqui, ele acabou de postar, sou de Aracaju, vou marcar uma consulta com o senhor. Opa! Já ganhou um cliente, doutor Alexandre. Muito bom. Renato, só para explicar para você, né, como o doutor falou, tendinite tem diversas estruturas, músculos e tendíneas ali, então pode variar, o médico precisa realmente avaliar para entender qual delas é que está se acometendo e prescrever aí com certeza uma reabilitação, né? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta, depois a gente vai fazer a pergunta que perguntou aqui o William, mas antes disso, uma pergunta que muitos têm dúvida. Com relação à posição de Seiza, sentar sobre as pernas. Então, quem está nos assistindo, sentar sobre as pernas. Às vezes ficamos muito tempo nela. Tem algum problema de a gente ficar sentado muito tempo em Seiza, que às vezes até amortece o pé, né? Que parece que assim não sentimos mais a perna. Bem, vamos perguntar para o médico, que, vou machucar minha perna, ficar muito tempo em Seiza, o que vai acontecer e não... Enfim, vamos desmistificar a posição de Seiza. Doutor, Higashima. Então, para quem não conhece essa posição, a posição de Seiza, o Seiza, é uma posição em que você senta com os joelhos dobrados, né,
e você senta sobre a perna, né? Você fica sentado sobre a perna. É uma posição normalmente assumida pelos japoneses, né? Os japoneses sentam assim naturalmente. Se a gente for participar de uma cerimônia de chá, de refeição, eles normalmente sentam em seiza. Tanto que em restaurantes japoneses, em muitos casos, você pode observar que você nem tem mesa. Não, desculpe, não tem cadeira. Tem a mesa mais baixinha e eles ficam sentados em seiza. Se faz mal ou não, a resposta é não. Não faz mal. Embora, para aquele iniciante, para que está começando agora, ele vai sentir realmente muita dor. É uma questão de adaptação. À medida que ele vai trabalhando essa posição, essa forma de sentar, cada vez mais ele vai sentindo menos dor, e vai chegar uma hora que ele já não vai mais sentir dor. Nesse momento que você já não sente mais a dor, você vai no estágio mais evolutivo, vamos chamar assim, né, de 6A, você vai começar a ter, como o Sensei falou, dormência nos pés, que a gente chama de parestesia. Você vai começar a parar de sentir o pé. Tá? E aí é quando muita gente fica se perguntando, meu Deus, eu estou prendendo minha circulação. Será que isso não vai me prejudicar? Será que eu não vou ter um problema circulatório? Será que eu não vou perder meu pé? Não, não vai perder seu pé. Tá? Isso não tem como você perder o pé por causa dessa posição, até porque, embora haja efetivamente uma diminuição da circulação, ela não é totalmente interrompida. E, enfim, não teria problemas. Eventualmente, você tem que estar sempre ciente que quando você estiver numa situação em que os pés estão adormecidos, no momento em que você for levantar, você pode até cair, porque você não sente o pé, tá? Então, é só tomar cuidado quando você for levantar, para antes de levantar, dar uma massageada no pé, sentir aquelas agulhinhas entrando normalmente, né? E aí depois você levanta normalmente. Mas respondendo, não tem problema. E para completar, eu queria até chamar a atenção dos benefícios dessa posição. Acho que é importante isso. Né? Por que essa posição é tão importante? Quando a gente senta em 6A, é como se a gente continuasse mantendo o nosso centro de gravidade no ponto mais central possível. Quando a gente senta com as pernas cruzadas, aquelas formas de sentar tradicional, você pode observar que quando a gente senta cruzado, a gente inclina o corpo para frente para se equilibrar, porque o nosso centro de gravidade fica deslocado para trás. Então, como o centro de gravidade se desloca para trás, você aí inclina o seu corpo para frente. E se a gente ficar muito tempo nessa posição, a gente começa a ter dor na coluna, porque você fica forçando a coluna. Quando você senta em 6A, não. O centro de gravidade fica exatamente como se você estivesse em pé. Ele fica centralizado, então você não precisa nem estar forçando a coluna para frente, nem para trás. Então você fica com a coluna totalmente em repouso. Por isso que quando as pessoas se habituam a sentar em 6A, elas vão cada vez mais se sentindo muito mais confortáveis do que sentando naquela forma tradicional. Legal essa informação que o doutor Alexandre está nos trazendo, né? Que parece, em primeiro momento, que a posição de 6 ou 6A, ela prejudica o corpo, né? Mas como a explicação do doutor Alexandre, ela mantém o centro de gravidade da coluna e automaticamente mantém as curvaturas da coluna, a curvatura lombar, torácica e cervical. Que, né, doutor? Acredito que é isso que o senhor estava explicando, Isso. que na posição da perninha de índio, que a gente conhece, a perninha cruzada, a gente fica meio que arcado, assim, quem tem menos alongamento aí, né? Exatamente. Então, olha só a dica. Super dica, assista filmes em 6A. Muito boa dica, doutor Alexandre. Olha, o Sensei Maruyama estava aqui conosco e ele aproveitou para deixar uma pergunta. No alongamento inicial, também aquece as articulações e os músculos? Sim. Pergunta do Sensei Maruyama. O fato de alongar já está aquecendo as articulações. Tanto que a gente sua quando está alongando. Se você não tiver um sistema de climatização no ambiente, você começa a alongar, daqui a pouco você vai se olhar para si e está todo suado. Sim, aquece. Legal. O Domingos está falando assim, eu particularmente quando fico em 6A por muito tempo, na hora de levantar me dá um pouco de tontura, como se a circulação fosse liberada. É comum às vezes, né, a gente levantar, existe alguma coisa fisiológica que pode dar essa sensação de tontura, doutor? O senhor sabe alguma coisa que poderia explicar?
Bom, aí já estamos diante de um sintoma pouco Diferente, né, de diferente. ortopédia, Não né? é comum esse sintoma. Uma das causas de você ter tontura quando se levanta, seja na posição de 6A, seja porque estava deitado, seja porque estava sentado em forma de índio e levantou e ficou tonto, é o que a gente chama de hipotensão postural. É como se você tivesse faltando circulação cerebral. Isso muitas vezes acontece em situações de hipotensão, né? Às vezes a pessoa eventualmente é hipertensa, toma muito medicamento para a hipertensão, às vezes exagera no medicamento, troca o medicamento, e isso pode ocasionar esses transtornos, esses sintomas. Mas eu acredito, assim, a minha dica faça uma avaliação clínica, veja se realmente os níveis pressóricos estão normais, e se estiverem normais, está tudo direitinho, então pronto, não tem o que se preocupar. Tomar cuidado só para levantar e não cair. Mas antes de qualquer coisa, faça uma avaliação médica. Não é um Olha, sintoma comum. eu vou dizer a todos que eu tive uma experiência em Seiza há muito tempo atrás, de participar de um seminário, e o sensei me chamou para fazer uma técnica nesse seminário lá, e na hora ele deu o estralo de explicar algo por muito tempo, ficou mais ou menos uma hora falando e eu em Seiza. Então, eu não queria sair daquela posição que eu achei que poderia ser uma etiqueta não muito legal. Eu permaneci. Quando ele pediu para levantar e atacá-lo de novo, eu não senti mais as pernas, estava toda Isso amortecida, acontece. né? E aí eu parecia que estava com dois palitos encostando no chão, assim, foi uma experiência muito estranha, e caí sentado, assim, eu nunca tinha vivenciado isso. Então, legal, às vezes você, uma dica, né, o doutor Alexandre pode confirmar, dá uma mexidinha para um lado, para o outro, para a circulação, dá aquela reativada, mexa os dedos do pé, né, dos dois pés, é claro, para que essa circulação dê uma restabelecida, né, e aí você não tenha tanta essa sensação de dormência que existe. Bora, vamos lá. Então, próxima pergunta, doutor Alexandre. Quais são as lesões mais comuns no Aikido? Quem pratica Aikido, existe alguma parte do corpo que é mais comum acontecer lesões pela atividade, né? Às vezes pode ser o iniciante, o intermediário, o avançado, porque, claro, dependendo do ritmo de cada um, os movimentos começam a ficar mais dinâmicos, as quedas, enfim. O que o senhor poderia nos dizer sobre isso? Sim, a gente pode falar sobre isso, mas antes de começar a falar especificamente nas lesões mais comuns, eu acho que seria interessante a gente destacar aqui que é, lesões musculoesqueléticas são comuns em absolutamente todas as atividades físicas, né? Todos nós que praticamos atividade física estamos sujeitos a praticar, a desenvolver lesões. E se a atividade física tiver competição, isso fica multiplicado. Por quê? Quando a gente está treinando, e nesse treinamento envolve competição, o ato de competir, você já coloca algo a mais como meta. Você precisa ganhar. Você quer ganhar e tem que ganhar, tem que vencer. E essa vontade de vencer, muitas vezes, extrapola o bom senso. E aí é quando efetivamente ocorrem as lesões. Então, no nosso dia a dia de consultório médico, a gente recebe pacientes muito comum, muito extremamente exageradamente comum nesse nível de atletas, né? Atletas de competição. É aí que o Aikido está fora. Embora seja uma arte, né, que pratica defesa pessoal e tem muita marcialidade, enfim, funciona tudo, mas não tem competição. Como não tem competição, não existe essa história de eu tenho que vencer. Então, as lesões no Aikido são sempre fatalidades, jamais provocadas, jamais intencionais. E isso faz com que o índice de lesão vá lá para baixo. Mas mesmo com esse índice lá embaixo, sim, temos lesões. E para a gente falar de lesões no Aikido, a gente tem que dividir, primeiramente, que assim, o Aikido, as técnicas de Aikido são, digamos assim, são finalizadas de duas formas, que a gente chama de Nage-waza e Katame-waza. Nage-waza é quando você arremessa uma pessoa, né? Você joga a pessoa para longe. E Katame-waza é quando você imobiliza a pessoa e faz uma chave. Uma chave normalmente no punho, no ombro, no cotovelo, enfim, em uma articulação. Então, dependendo do tipo de técnica que a gente esteja
efetuando, se é Nage-waza ou Katame-waza, nós vamos ter lesões diferenciadas. Então vamos chamar Katame-waza, que é aquela situação que você está fazendo a chave, né? Está imobilizando e fazendo a chave. O Aikido, ele trabalha muito imobilização e chave de ombro, cotovelo e punho. Mas o mais comum é punho, né? Normalmente as nossas técnicas visam muito a questão do punho. E no punho especificamente, a lesão mais comum que a gente pode falar é a lesão da fibrocartilagem triangular. Essa fibrocartilagem triangular, ela fica localizada exatamente nessa face aqui, na face ulnar do punho. Tá bom? Então é o ponto mais, geralmente, envolvido em dor, em treinos de Aikido. Por isso que a gente, quando vai treinar Aikido, faz muito movimentos de alongamento dos punhos, que é para justamente preparar o punho para a gente não sofrer esse tipo de lesão. Mas se a gente fosse apontar qual é a lesão mais comum de Katame-waza, seria a lesão da fibrocartilagem triangular. E se a gente for falar agora em termos de Nage-waza, que é quando a gente joga a pessoa para longe, e essa pessoa responde com rolamento, que a gente chama de Myokemi, aí você começa a ter outros tipos de situações que podem eventualmente provocar lesão. Dentre as lesões mais comuns, envolve a clavícula, porque normalmente você vai fazer o Myokemi, que é o rolamento, e aí, em vez de você proteger a clavícula, oferecendo a escápula, às vezes a pessoa esquece de fazer a técnica correta e oferece a clavícula. E dependendo da forma com que a clavícula vai ser impactada no solo, no tatame, você pode ter uma fratura de clavícula, você pode ter uma luxação da clavícula, que é um deslocamento, você pode ter uma fratura na parte distal da clavícula, que é a ponta da clavícula, enfim. Depende da forma de você cair, você pode até, inclusive, ter uma fratura no úmero mesmo. E são situações relativamente graves, né? Então, é por isso que a gente, quando está treinando, a gente sempre tem um cuidado de, principalmente para o iniciante, de passar para ele, de uma forma gradual, como fazer esse rolamento, né? Começando por baixo e vai subindo, começa sentado, depois vai ficando de joelho, vai ficando em pé, e ele vai se habituando a fazer o rolamento de uma forma tão segura que ele jamais terá esse tipo de problema, desde que faça corretamente. Legal, então, o esclarecimento do doutor Alexandre sobre a questão da lesão, né? No Aikido, que a gente trabalha muito torção, níquel, kotegashi, sankyo, que trabalha essa rotação de punho, né? Então, essa lesão, pode repetir qual é o nome, doutor? Fibrocartilagem triangular. A Fibro... Isso. É um ligamento, Uhum. é um ligamento que fica nessa região ulnar do carpo, né? Esse ligamento, ele tem um menisco central, tá? E esse menisco, como qualquer menisco, ele é pouco vascularizado, tá? E tudo que é pouco vascularizado é difícil de cicatrizar. Então, normalmente, quando se lesa a fibrocartilagem triangular, a pessoa termina ficando boa, mas demora, às vezes, muitos meses, até você sentir uma recuperação. Por que essa demora toda? Simplesmente porque, como o nome já diz, fibrocartilagem é uma cartilagem fibrosa. E por ser uma cartilagem, é muito mal vascularizada. Então, chega pouco sangue, chegando pouco sangue, chega poucos fatores de cicatrização, fica demorado. Eventualmente, tem casos, inclusive, que é necessário tratamento cirúrgico. Muito bem, ó. Então quem está nos assistindo levou aquele sankyo no treino, um níquel, tal, sentiu dor aqui, já sabe, fibrocartilagem triangular. Olha, é interessante porque isso é uma informação que você não vai encontrar em qualquer lugar, né? Então essa live trouxe para você um conhecimento que você não sabia, singular. Então deixa seu like, clica aqui pra gente, nos acompanhe sempre para trazer cada vez mais informação para você que está nos assistindo. Ótimo. Muito bem, nós temos aqui algumas perguntas, né? Algumas falaram assim, as quedas aéreas do Walter Soares podem provocar lesões com o passar dos anos para os praticantes de Aikido. É importante que os rolamentos devem ser aprendidos. Quanto mais a gente ter consciência corporal dos rolamentos, né, doutor? Previne melhor que o rolamento seja cada vez um pouco mais redondo. Então,
Por isso que os iniciantes têm que tomar mais cuidado. E os mais antigos, já por conhecer a mecânica do movimento, facilita mais, né? Exatamente. Muito bem. Temos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho, algumas outras perguntas. O Mário perguntou para a gente, eu tenho trombose na parte inferior da perna. Não é uma lesão ortopédica, Mário, mas eu vou ver se o doutor consegue nos ajudar. Né? Uso meia elástica no começo para não aguentar ficar muito tempo, mas com a posição de seiva, às vezes está melhorando a circulação. Então ele está dizendo que a seiva está ajudando a melhorar a circulação numa situação dele trombose que ele usa meia. Não sei o que o doutor pode falar para a gente sobre isso. Mário, eu acredito que você deve ter uma estase venosa ou uma varize, mas assim, trombose você não tem. Porque se você tivesse trombose, você não estava aguentando, não. Trombose, o que é? Trombose é entupimento, né? É que você tem um bloqueio da circulação de determinado vaso. E quando você tem esse bloqueio da circulação, as consequências são drásticas, né? Você fica com uma dor insuportável, um edema importante, um endurecimento da perna, é uma situação de urgência, tem que ser tratado imediatamente, tem que ser hospitalizado, tá? Então, vamos só colocar as coisas corretamente. Não é trombose, tá? Você provavelmente tem uma estase venosa ou uma varizes, tá? E sim, faz sentido você sentar em 6A e isso eventualmente melhorar. Porque você, na hora que você senta em 6A, você faz uma hiperflexão do joelho, de forma que você amassa a perna na coxa. Então a coxa vai servindo de uma forma de massagem para a perna. Essa pressão que você está desencadeando na posição do 6A é como se estivesse bombando o sangue ali, entendeu? Isso pode ajudar realmente uma estase venosa, tá? Acho que trombose não. Muito legal, olha, gente, poxa, uma entrevista aí sensacional, a gente ter essas informações, que é claro, para quem pratica arte marcial, às vezes a gente não sabe, pô, tanta coisa que acontece no treino, às vezes uma dorzinha inesperada no quadril, nas costas, caiu de mau jeito, nas quedas, enfim, é difícil, porque, bem, como o doutor falou, todo tipo de lesão pode acontecer numa coisa mais simples possível, por exemplo, a mulher usando um salto, né? Pode até torcer o tornozelo, ou a gente caminhar, ou pular, enfim. São inúmeras situações que podem acontecer, lesões ortopédicas. A Simone perguntou para a gente, nas mãos, Sensei Alexandre, uma sensibilidade maior entre o polegar e o indicador. Tem alguma correlação? Uma sensibilidade maior. Simone, você quer dizer que o polegar sente mais ou sente menos? Ele está dormente ou ele está mais sensível? Como assim? Explique Ela melhor isso falou aí. entre o polegar e o indicador, então deve ser nessa região aqui da mão. Ah, entendi. É uma perda da sensibilidade. Deve ser isso. Acredito que seja isso. Pronto. Se for isso, muito provavelmente você está acometida de o que nós chamamos de síndrome do túnel do carpo, que nada mais é do que uma compressão do nervo mediano. Ele passa exatamente aqui nessa região, tá? Isso você pode comprovar com um exame chamado eletroneuromiografia ou uma ultrassonografia, em que você vai localizar e identificar essa compressão do nervo. Não é lógico que é necessário fazer o exame para a gente dimensionar qual é o grau de acometimento, né? Você pode estar no grau leve, no grau moderado ou no grau grave. Normalmente o tratamento é conservador. Bom, a gente faz muito o uso de vitamina do complexo B, B1, B6 e B12 em altas doses e entra também no tratamento a fisioterapia e eventualmente uma infiltração. Nos casos mais avançados, em que você tem um comprometimento maior do nervo, chegando a ponto, inclusive, de cair objetos da mão, você pega um bule, uma panela e de repente ela cai, você nem sente ela caindo, já caiu. Nessas situações, aí sim, pode já estar indicado um tratamento cirúrgico, em que vai consistir exatamente em liberar esse nervo. É uma cirurgia simples, não é nada complicado. Faz uma incisão aqui no punho, no carpo, tá? E simplesmente libera a bainha que reveste o nervo. Só isso, não mexe no nervo. Às vezes as pessoas ficam medrosas, com medo de operar o túnel do carpo, achando que a gente vai mexer no nervo, né? Não mexe nele. Vai só abrir a bainha dele, a cápsula, né? O que reveste ele. E aí ele vai respirar aliviado, porque na verdade quem faz ele ficar estrangulado é essa bainha. Então, abrindo a bainha, ele fica solto. E pronto, é só isso. Legal, doutor. Tem. Muito obrigado.
Quero agradecer aí, ó, boa noite, o abraço do pessoal, o Sandro, que está junto com a gente, o Sérgio, o Alejandro, lá da Argentina. Grande abraço, Alejandro. Eduardo Gonçalves também está aqui com a gente, Silvana Frota. Enfim, pô, uma galera muito legal nos acompanhando e fazendo as perguntas que são muito legais e pertinentes, que orientam e vão auxiliar com certeza os nossos treinos aí. Tem uma perguntinha aqui do Sensei André Gomes. Boa noite, Sensei André. Né? Pergunta: depois da volta dessa pandemia, devemos redobrar os cuidados ao retornar à atividade física, sendo que algumas pessoas às vezes pararam de praticar exercícios? É claro que o Aikido tem alguns exercícios específicos, né? Que sozinhos a gente às vezes não consegue treinar. O senhor poderia nos dizer se existe alguma recomendação e qual seria? Sim, existe. Porque, diferentemente de você lidar com o iniciante, quando ele entra, ele não tem técnica, ele não tem noção de nada. Então, tudo para ele é novo e ele vai sempre ter aquela situação assim: eu não sei fazer, eu não sei como é isso, eu vou ter que aprender, e vai aprender aos pouquinhos, e esse aprender aos pouquinhos já protege ele. Um graduado que ficou 3 meses parados, 4 ou até 5, ninguém sabe ainda, talvez até mais. Nossa, perigo muito grande. Perigo porque eles são técnicos, eles já sabem a técnica, sabem o que tem que ser feito. A cabeça dele já está preparada para fazer as técnicas que tem que ser feitas. Mas o corpo não está. O corpo está outra coisa. Se você não está fazendo nenhuma atividade, se você está absolutamente parado, quando você for começar a treinar, você tem que tomar muito cuidado, porque o risco de você desencadear uma lesão é altíssimo, porque você é técnico. Você sabe já tem conhecimento da técnica, só que o seu corpo não vai mais acompanhar. É por isso que eu queria até chamar a atenção para solicitar, pedir e aconselhar que todos já comecem a fazer um trabalho de exercícios em casa mesmo, né? Nós estamos disponibilizando aulas de alongamento, de ginástica, de fortalecimento muscular. Tem vários senseis disponibilizando essas aulas. Aproveita essas aulas, assistam, cumpram, façam aquilo que está se fazendo, porque, na verdade, o objetivo dessas aulas online é exatamente esse. É uma profilaxia, é uma prevenção para quando você começar a treinar não ter esse tipo de problema. Então, eu gostei da pergunta e até foi bom porque chamou a atenção para essa situação. Eu acho que a participação nas aulas não está sendo tão intensas como nós gostaríamos. Acho que a gente poderia ter um público maior nessas aulas. Gostaria de aproveitar a observação do doutor Alexandre e dizer que no site do Instituto Maruyama tem diversos dojos abrindo o link para aulas gratuitas, né? Que são exercícios de Aikido, exercícios de fortalecimento, de alongamento, como o sensei Alexandre falou. Esses links estão lá, www.aikido Maruyama, ou Instituto Maruyama, que são os dois provedores lá que estão registrados, domínio, quer dizer, desculpe, que estão lá registrados. Lá você vai ver academias e os links e os dias e horários. Como o doutor Alexandre falou, às vezes tem muito pouca gente participando, né? Vai lá, em vez de você ficar no streamer assistindo filme, vai mexer essa carcaça. Se a carcaça não mexe, depois vai fazer pior que parafuso enferrujado, né? Vai ter que passar lá o WD-40, desengripante, seja lá o que for, ou se não, vai visitar o doutor Alexandre em Aracaju, que é direto de lá que ele está fazendo essa live aí. Então, ó, muito obrigado, Sensei André, por ter feito essa pergunta, que nos traz uma consciência e um desenvolvimento da prática, desde o iniciante até o avançado. Vamos lá, o Sensei André, até na continuidade, falou assim, quais os exercícios mais, vamos dizer, básicos que o senhor recomenda para as pessoas aí, né? O grupo musculares, às vezes falar de exercício seria algo muito específico, né? Mas qual é a orientação que o senhor fala no desenvolvimento músculo-esquelético que as pessoas poderiam estar fazendo agora? Assim, qual é a orientação? Bom, boa pergunta. Se a gente estiver falando de preparo
de exercícios para você voltar a praticar Aikido é uma coisa, tá? Se você quer fazer exercício para depois voltar a correr, voltar a pedalar, é outra coisa. Por que é outra coisa? Porque, por exemplo, se a gente for falar em ciclismo, você vai trabalhar só quadríceps. Se você for falar em corrida, você vai trabalhar mais glúteo médio. Se você for fazer Aikido, você vai trabalhar todos os músculos, porque a gente usa todos. Então, fazer um preparo muscular para futuramente você voltar a treinar Aikido, a gente tem que trabalhar todos os grupos musculares. Os alongamentos são os mesmos que a gente faz normalmente nos treinos que a gente fazia ao vivo. É só repetir os mesmos alongamentos. Agora, na parte muscular, você tem que treinar quadríceps, bíceps braquial, bíceps sural, tem que trabalhar tríceps, costas, todos. Não tem como dizer, são todos, né? Felizmente, o Aikido trabalha todos os músculos, então a gente tem que trabalhar todos os músculos. O que a gente pode fazer, só para uma orientação, no início, em que os alunos estão começando a fazer esse preparo muscular, trabalha um pouquinho de cada grupo muscular, agonistas e antagonistas, mas no momento que eles vão já se acostumando, já deu para evoluir um pouquinho, aí você pode separar aulas, né? Tipo, um dia você trabalha agonista, no outro dia trabalha antagonista, e vai fazendo essa permuta, para não trabalhar os dois no mesmo dia, tá? Isso num processo de evolução, ok? Então, por exemplo, se hoje eu trabalhar bíceps, tá? No início eu até posso trabalhar o bíceps e o tríceps, mas numa forma já evolutiva, deixa uma aula para o bíceps e uma outra aula para tríceps. E aí vai a mesma correlação em todos os grupos musculares do corpo. Legal. Muito obrigado, doutor. A Sensei Maruyama nos lembra, né? O site para informação dos treinos é aikidomaruyama.com.br. Vamos lá. A Silvana manda um abraço. Sensei Alexandre Dom Arigato pelo seu cuidado conosco, principalmente pelos treinos online nesse período de pandemia. Então ela manda um grande obrigado ao senhor aí. A Silvana. Silvana é uma das nossas alunas mais assíduas nessas aulas. E a filha dela, que também treina com a gente, eu posso dizer que ela é a primeira colocada, é a mais assídua de todas. 100% de assiduidade. Parabéns! Oh, muito bem, é isso daí. O nome dela é Thalissa. Thalissa? Isso. Determinação, foco, olha, muito bem, hein? Sucesso, receita de sucesso. Nós temos uma pergunta do Sérgio aqui conosco, Sérgio Ramalho. Olha, uma pergunta um pouco mais específica. Boa noite aos senseis. Posso usar colágeno UC2 por toda a vida ininterruptamente? Todo dia um de 40 miligramas? Essa é a pergunta dele, sensei. Pode. Não vai fazer mal nenhum você usar o colágeno, tá? Só por curiosidade, você tem qual idade? Vou deixar aqui. Se ele responder, depois eu passo para o senhor. Tá? Ele fez a pergunta, e aí, se o Sérgio estiver nos ouvindo, depois manda aí a idade, né? Meio quieto, a gente fala meio baixo aqui pela internet, Sérgio. Depois o sensei responde. Nós estamos aqui, um grande abraço do Jordão Aikido de Macapá, grande sensei Rony, também manda um abraço lá, o Jordão está com a gente aqui. Muito bem. Opa, o Sérgio falou agora, Ramalho, 63 anos, que ele perguntou do colágeno. Eu perguntei da idade, porque o colágeno é o colágeno tipo 2, né, é o colágeno específico da cartilagem, e alguns trabalhos mostram que existe realmente um benefício na cartilagem. Então, pacientes que começam a desenvolver algum processo degenerativo cartilaginoso, muitas vezes são beneficiados com o uso do colágeno. Não só para alívio da dor, mas também no processo não de regeneração da cartilagem, mas de manutenção, digamos assim, para não piorar o quadro, tá bom? Isso tem que ser muito bem estudado. O grau de artrose, a idade que o seu Sérgio tem, é uma idade que já pode realmente já estar desenvolvendo algum grau de degeneração condral. E, enfim, o uso do colágeno, ele não tem efeitos colaterais, ele pode fazer uso contínuo, não teria problema, mas
seria realmente interessante fazer um acompanhamento, ver, classificar o grau, se é que tem, né, da artrose e eventualmente fazer alguma combinação ou dosar ou de repente fazer 3 meses sim, 3 meses não. Isso vai depender um pouco do grau, tá? Mas a pergunta que você fez sendo mais específico, a resposta aí não teria problema fazer uso contínuo. Legal. Vamos lá. Sensei Alexandre, olha essa pergunta aqui, realmente ela é importantíssima para todos os praticantes, não só de Aikido, de arte marcial. Às vezes treinamos Aikido com dor articular ou muscular. Tem algum problema? Excelente pergunta. Quando, vamos falar assim, você está com a dor? Tem. Não dá para treinar com dor. Seja dor articular, está com dor, estou com dor no ombro, meu ombro está doendo. Nem vá treinar. Primeiro você vá resolver o problema do seu ombro, veja o que é, faça o diagnóstico, faça o tratamento e aí volta a treinar. Tá, essa é uma situação. Uma outra situação é o seguinte, você já tem um diagnóstico. Por exemplo, uma tendinite, como nós já conversamos sobre ela, né? Estou com uma tendinite no ombro, nesse momento eu não estou com dor. Aí a pergunta é, posso treinar? Pode, só que com ressalvas. Qual é a ressalva principal? Você fica proibido de fazer qualquer movimento durante o treino que desencadeie a dor. Ou seja, não pode sentir a dor durante o treino. Normalmente, numa situação dessas, colocando especificamente como exemplo o ombro, o Aikido, nós temos a pessoa que faz a técnica, que recebe a técnica. Quem ataca e quem defende. Quem ataca a gente chama de uke e quem defende a gente chama de tori. Tá? Então, normalmente, quem tem algum problema de ombro fica só sendo tori, ou seja, só ataca. Ela não, só defende, só aplica a técnica. Por que a pessoa, quando aplica a técnica, não tem problema? Porque normalmente ela não vai precisar fazer um myokemi, uma projeção, não vai precisar. Então, não teria problemas em relação a isso. Tá? Ou outra situação, treina só de um lado. Meu ombro esquerdo está doendo, vou treinar só com o meu lado direito. É uma outra situação. Tudo que você puder fazer para não deixar de treinar, faça. Se você está treinando sem comprometer a sua articulação que está doente, e como é que você vai saber isso? Simplesmente não sentindo a dor, não teria problema algum. Tá? Então, assim, a pergunta é, posso treinar com dor? Não. Posso treinar sem dor, mas doente de uma articulação? Sim, desde que tenha algumas ressalvas. É importante lembrar, né, quem vem às vezes de um treinamento, né, ou dos tempos antigos, que até algumas denominações será assim, um treino samurai, né, samuraizão, aguentador e tal, que a gente já sabe que antigamente era assim o treinamento, né, vara de bambu, assim, quando eu treinei outras artes marciais, às vezes tinha aqueles treinamentos assim, né, enfim, são várias formas de avaliar e pensar. O sensei Alexandre já falou sobre a questão que o Aikido não tem essa competição e isso não gera um resultado estrondoso que leva o seu sistema musculoesquelético a um submáximo ou até máximo que propicia a lesão. Então, tudo que é mais próximo do máximo tende a dar algum tipo de lesão, pode ocorrer na realidade. E essa resposta que o sensei Alexandre nos deu, por exemplo, de a pessoa não ser o que, ser mais o nage, aquele que vai defender, que vai fazer a técnica, para que, por exemplo, aquela pessoa que não está machucada não só fique caindo, ele não aplique, uma dica, treine em 3. Então, funciona de que forma? Aquele que está machucado, ele nunca vai cair porque não vai forçar, porque ele está com dor. E os outros 2 vão se revezar. Então, assim, mesmo aqueles 2 só recebendo a técnica daquele que está, por exemplo, machucado, na hora que aquele que estiver bem receber de um outro que está bem, ele vai fazer a técnica normalmente. Então, um treino em trio possibilita, como se fosse um treino normal, ajuda aquele que está machucado a treinar. Isso quer dizer um treino de empatia, de solidariedade. Então, poxa, geralmente a gente pensa assim, tá doente, eu nem quero treinar porque não consigo, vamos dizer assim, desempenho, não consigo fazer um bom treino.
Tira isso da cabeça. Na realidade, um bom treino envolve diversos fatores. E o treino da empatia, da humildade, da solidariedade está junto nesse contexto. Então, a dica do Sensei Alexandre falou, né, Sensei Alexandre? Então, só para aproveitando o gancho que você acabou de falar, isso é exatamente isso mesmo, tá? E, inclusive, existem situações que lesões crônicas ou lesões irreversíveis, lesões que não têm tratamento, tá? Então, vamos jogar novamente, por exemplo, do ombro. Eu posso ter, por exemplo, uma ruptura maciça do manguito rotador. Essa lesão tem um afastamento do tendão do seu ponto de origem de 3, 4 centímetros de afastamento, e de forma que é uma situação em que muitas vezes o doente não tem mais o recurso cirúrgico para resolver. Então ele fica absolutamente constatado haver um defeito físico. Ele tem uma doença que não vamos chamar de permanente. Aí você não pode chegar para essa pessoa e dizer, olha, você não pode treinar Aikido. Como assim? Pode. Tá? Então, não existe essa situação de, você tem uma patologia numa articulação, você está proibido. Não, pode sim. Não existe nenhum tipo de patologia intrínseca, uma patologia ortopédica que impeça você de treinar Aikido. Você pode treinar Aikido com artrose no quadril no joelho, você pode treinar Aikido com artrose no ombro, pode treinar Aikido com prótese, você pode treinar Aikido até se você for paralítico. Se você tiver, por exemplo, uma paralisia dos membros inferiores e for cadeirante. Opa, como assim? Treinar com cadeira de rodas? Sim, dá para treinar até com cadeira de rodas. Então, esse aí é um exemplo para te dizer o seguinte, não existe limite. Tá? Seja lá qual for a sua deficiência física, seja lá qual for a sua doença, entre aspas, incurável, o Aikido sempre vai haver um jeito de você poder treinar, vai se adequar à sua deficiência. Olha, fica a dica para quem está se justificando a não treinar. Não fuja da raia. É muito interessante esses assuntos e pertinentes a gente está refletindo, porque existe inúmeros, e eu recebo isso dentro das nossas redes sociais, isso parece uma dança, isso não funciona, na vida real esse Aikido levaria um pau. Gente, vocês não têm ideia do objetivo do que está treinando. Aquele vídeo que está se mostrando, todo mundo às vezes leva para o lado da marcialidade, da pessoa que gosta de competir, perfeitamente, do lado funcional. Mas dentro de qualquer arte, de qualquer atividade, enfim, tudo que envolve desenvolvimento humano, seja pelas artes marciais ou outro meio, pode ter fins diferenciados dos seus. Então, trabalhar a diversidade pode fazer com que você tenha uma percepção errônea do que você está enxergando. Cuidado com os comentários. Muito bem. Temos agora o Alejandro Pinto falando assim, uma pergunta para o Sensei Alexandre. Como se pode fazer para monitorar a frequência cardíaca em uma prática? Como se pode dar conta se a frequência cardíaca está aumentada ou não durante o treino? Existe como averiguar essa frequência cardíaca, doutor? Existe o frequencímetro. Aquelas pulseiras que você joga no punho, no tórax, tá? Você pode jogar aquilo ali. E aí você pode fazer essa monitorização. Perfeitamente. Legal. Existe alguma forma manual para você ter uma ideia, não? Manual? Bom, só se você interromper o treino e fazer a medição. Tá? Você pode medir a pulsação, né? Aquela forma tradicional. Né? Você vai ter que medir. Essa mensuração é feita por 1 minuto. Você tem que cronometrar 1 minuto certinho. Tá? E aí você palpa o seu pulso e você vê quantos batimentos você está fazendo. Essa é a forma, digamos assim, mais simples. Tá? Você tem que interromper o treino para fazer isso. Mas pode fazer. Agora, se você quiser fazer uma coisa mais... para não precisar interromper o treino e manter uma monitorização mais eficaz, colocar um frequencímetro. Legal. Bem, olha, eu estou olhando aqui, tem inúmeras perguntas para o senhor, só que eu gostaria de deixar lembrando que nós estamos perto do final. Já estamos 1 hora falando de Aikido dentro de uma visão ortopédica, né? E olha só como tem assunto e as dúvidas. A gente está tentando interagir com o pessoal que está nos assistindo, dentro de algumas perguntas que já existem.
Doutor Alexandre, quando chega no final, né, o software diz para a gente, 28 segundos está encerrando. Quando chegar nesse relógio que aparece para nós aqui, eu já vou agradecer o senhor, porque a gente tem menos de 30 segundos para finalizar. Ah, tá. Ok? Então, só para o senhor não achar que eu estou cortando o senhor, mas é que o aplicativo é 1 hora. Não deixe de quem está nos assistindo de deixar sua like. Lembrando que essa entrevista ficará gravada no IGTV, dentro do Instituto Tachibana de Aikido. Você poderá assistir perfeitamente isso. A gente vai deixar esse material lá. Vai adicionar também no YouTube, Instituto Tachibana de Aikido. Vamos colocar. E nós estamos preparando o nosso podcast. Olha só, vamos colocar as entrevistas, os vídeos, filosofando lá o Aikido e Filosofia Oriental como podcast. Você poderá caminhar, correr, lavar a louça, limpar a casa, ouvindo todo esse material rico. Olha só, hein? Que legal. A tecnologia nos ajudando. Vamos lá. Temos uma pergunta da Indiana. É isso? Indiana. Vamos ver se é isso. O benefício que tenho com o Aikido no dia a dia é inexplicável. Bem, nós estamos chegando ao final. E quais são esses benefícios que o Aikido poderia nos dar? Isso é uma pergunta interessante, né? Às vezes as pessoas acham assim, eu vou só aprender a lutar, me defender. Será que é só isso, doutor? Pode explicar para a gente? Vamos direcionar a pergunta para o ponto de vista médico, tá? Porque os benefícios do Aikido vai muito mais além disso, tá? Mas se a gente for falar efetivamente do ponto de vista médico, a gente vai ter que poderia dividir o nosso corpo em partes, né, em sistemas, e o Aikido vai ter uma melhora em cada sistema da gente, tá? Se você falar aí, por exemplo, sistemas do coração, por exemplo, o Aikido vai melhorar porque vai baixar o colesterol, vamos falar o sistema vascular vai melhorar? Vai, porque vai também baixar o colesterol. Respiratório, vai ter algum benefício? Vai. O Aikido trabalha muito com a respiração diafragmática. E essas respirações diafragmáticas são excelentes na forma de tratamento, por exemplo, de doenças pulmonares, como a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Sei lá, vamos falar de outros exemplos específicos da minha especialidade. Previne lesões musculares? Sim, porque você não está fazendo atividade competitiva. Previne osteoporose? Sim, porque você está fazendo atividade que tem um certo impacto. E não é qualquer atividade física que é bom para osteoporose. Atividade física boa para osteoporose que tem pelo menos um mínimo de impacto. Vai ser bom para fibromialgia. Fibromialgia ajuda? Perguntaram aqui. Muito. Eu tenho inclusive uma paciente que tem fibromialgia e teve um resultado muito surpreendente com o Aikido. A fibromialgia, para quem não sabe o que é uma doença caracterizada por uma contratura muscular generalizada. Quanto tempo nós temos aí, sei? Ele não. Deve ter uns 2 minutos aí, 2, 3 minutos. Estamos quase no final. Deixa eu falar um pouquinho só sobre a fibromialgia, que é essa doença que é tão comum hoje, que atinge principalmente as mulheres, a proporção de 8:1. É uma doença que tem, infelizmente, acometido grande parte da população. Cerca de 6% da população já tem a fibromialgia, é um número altíssimo. E é uma doença caracterizada por uma dor muscular no corpo todo. Existem alguns pontos específicos em que elas se acendem mais. E além da dor generalizada, a fibromialgia é acompanhada de outros sintomas, como insônia, dor de cabeça, irritabilidade, lapso de memória, enfim, tem uma série de situações e em muitos casos tem a ver também com questões emocionais. Tá? Então, os pacientes fibromialgicos, eventualmente, são pacientes que têm um estado de ansiedade muito intenso, muitas vezes até depressivo, enfim. Doutor Alexandre, deixa eu interromper o senhor e apareceu a mensagem. 25 segundos para nós encerrarmos. Fica aqui, então, o convite para uma próxima live, né? 1 hora passou muito rápido. Quero agradecer ao senhor, a sua presença e a todos que estão nos assistindo por essa live maravilhosa, com muitas dicas e informações do Aikido e de lesões aí. Gostaria que o senhor finalizasse essa live para nós aí. Eu que agradeço, agradeço a presença.